Fala galera, Senhor Biologia na área para mais uma aula bem bacana para você. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho lá, porque nós temos aula toda semana, aula bem bacana para você. O que você sabe sobre o processo de fabricação de vinho? O principal e imprescindível processo para a elaboração do vinho é a fermentação da uva, que se produz quando o sumo da uva, o mosto, se converte na bebida que a gente tanto gosta, né? O vinho. Mas como isso ocorre? Simples, com a transformação de açúcares da uva, que é a frutose glicose, em álcool etílico. Durante esse processo, grande quantidade de gás carbônico, CO2, é liberado e provoca uma reação parecida com ebulição, com algo fervente. Daí que nasceu o nome fermentação, do latim fervere. É isso aí, vamos falar agora de fermentação, não só alcoólica, como também da lática e da acética. Pegue sua caneta, faça suas anotações, se ligue na aula que já vamos começar. Toca a vinheta! Senhor Biologia. Os organismos que realizam a fermentação, eles a fazem com o intuito de obter energia. A energia na forma da molécula ATP, que é o trifosfato de adenosina. Ele quebra a glicose, que está cheia de energia, liberando a energia desse carboidrato e colocando ela na molécula do ATP. Quando o organismo precisa usar energia, ele usa a energia do ATP. Então o processo de fermentação é um processo de produção de ATP, só que este processo é um processo menos eficiente, pois não usa o oxigênio. O processo mais eficiente de obtenção de ATP é a respiração aeróbica, é aquela que utiliza o oxigênio. De uma mesma molécula de glicose, a respiração aeróbica obtém 38 moléculas de ATP, enquanto a anaeróbica, a fermentação, obtém 2 moléculas de ATP. A etapa inicial é a mesma para os dois processos. Tanto a fermentação quanto a respiração aeróbica inicia-se pela glicólise. Para entender o que vai acontecer a partir daí, temos que observar uma molécula muito importante para o processo como um todo, a nicotinamida adenina dinucleotídeo, chamada por nós carinhosamente de NAD. O NAD, ou NAD+, que é como ele deve ser chamado, recebe os elétrons saídos da glicose e também os H+, os hidrogênios liberados por ela durante sua oxidação. Só que o NAD ele é um receptor intermediário. Isso significa que ele vai ficar com os elétrons e o H+, só por um tempo. Depois ele tem que passar para outra molécula, que será a receptora definitiva, e voltar a ser simplesmente o NAD para participar de novo do processo. Se acabar o NAD e ficar só NADH, o processo metabólico fica todo comprometido. Por isso que é crucial que o NADH entregue os elétrons e os hidrogênios para alguém. Se existir o O2 no processo, o ácido pirúvico formado ao final do processo de glicólise será convertido em acetil. Este se liga à coenzima A e entrarão na mitocôndria para o ciclo metabólico típico da respiração aeróbica, o ciclo de Krebs. E todos os NADHs formados por este processo seguirão para a última etapa aeróbica, que é a cadeia transportadora de elétrons, que terá como aceptor, o recebedor final do elétron, o O2, que receberá também o H+, e vai formar água. Agora, quando não há o O2, o que vai ocorrer é o processo anaeróbico, a fermentação. Agora, quando não há o O2, o processo que vai ocorrer é o anaeróbico, a fermentação, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, para quem que é que o NADH vai entregar o elétron e o hidrogênio que ele pegou? Ou seja, o NADH ele tem que deixar esses elétrons, esses hidrogênios, com alguém. Saber quem será os aceptores finais é que vai nos possibilitar diferenciar os tipos de fermentação que nós vamos encontrar. Vamos ver no quadro algumas imagens. Olha só. Aqui então nós temos a glicose e passando pela etapa de glicólise eu tenho a formação do ácido pirúvico. Como não tem oxigênio, estou falando diante de um processo de fermentação, todos os NADs produzidos aqui, ó, eles têm que deixar os seus elétrons, seus hidrogênios com alguém. O que vai acontecer? No processo aqui de baixo primeiro, ó, de fermentação lática, o processo lático aqui, o próprio ácido pirúvico é o aceptor final.
Então perceba aqui o NADH deixando os seus elétrons e os seus hidrogênios e eu tenho a formação do NAD. Aqui em cima, que é a fermentação alcoólica, vou ter o etanol, o álcool etílico no final do processo. Eu tenho primeiro a transformação do ácido pirúvico em etanal, que é esse composto intermediário. E aí o etanal é que vai receber o NADH. E aí ó, ele sai na forma de NAD+ de novo e finalmente forma-se o etanol. Vamos ver cada uma dessas moléculas aqui, ó. O primeiro processo, a fermentação alcoólica. Veja só a reação química formada. O ácido pirúvico, ele é uma molécula formada por 3 carbonos. Por isso que a glicose foi quebrada e formou-se 2 ácido pirúvico. Até então não houve a liberação de nenhuma molécula de oxigênio. E aí perceba aqui, ó, por que ele é um ácido pirúvico? Porque ele tem esse grupamento aqui, lembrando de química orgânica, que é o grupo ácido carboxílico. O que acontece? Há a saída de CO2. Esse CO2 é esse carbono aqui e esses 2 oxigênio aqui, ó. Os 3 formam o CO2 e fica essa ligação livre. Quem é que fica nessa ligação livre aqui, ó? Um hidrogênio. Então, a dupla O continua, que é essa aqui, e o hidrogênio que se liga no que ficou solto aqui, ó. Aí, nesse momento, esse aldeído aqui, esse acetaldeído, que é o etanal, formado, então, essa dupla O aqui, ela vai se desfazer, uma dessas ligações vai se desfazer e o oxigênio vai ficar livre. E quem que vai se ligar nele? Um desses hidrogênios. E aí vai se formar essa hidroxila aqui, ó, esse grupamento aqui, que dá a característica de álcool. E o outro carbono aqui vai receber o outro hidrogênio e vai formar finalmente essa molécula. Percebe como que foi feita a ligação? E, obviamente, há uma liberação de CO2 nessa transformação, porque aqui eu tenho só 2 carbonos. Por isso que o processo de fermentação alcoólica libera CO2. Olha o outro processo de fermentação. Fermentação lática. O próprio piruvato, o próprio ácido pirúvico é o aceptor final dos elétrons de hidrogênio. Sempre é uma dupla ligação que vai ser rompida. E veja qual que é. É essa do meio aqui, ó. Perceba que vai continuar o grupamento ácido carboxílico normal. Por isso que o produto formado é um ácido lático. E aí, com essa ligação rompida, esse oxigênio vai precisar do hidrogênio, olha aqui formado, e o carbono vai precisar também de um hidrogênio, olha aqui o hidrogênio formado. Então eu formei a molécula lactato, sendo o ácido pirúvico o aceptor final. Muito bem. Por último, vamos ver a fermentação acética. Ela é uma reação química que consiste na oxidação parcial do álcool etílico formado pela fermentação alcoólica, com a produção de ácido acético no final. Ela é realizada por bactérias denominadas acetobactérias, produzindo ácido acético e dióxido de carbono. As acetobactérias, que também são conhecidas como bactérias acéticas, elas necessitam de oxigênio para realizar a acetificação. Por essa razão que elas multiplicam-se mais na parte superior do vinho, que está sendo transformado em vinagre. O vinho se transforma em vinagre quando ele fica velho e aberto por muito tempo. Vamos ver essa figura aqui, ó. Muito bem, então eu tenho aqui o processo de fermentação alcoólica normal. O ácido pirúvico, ele vai se transformar em álcool, aí no meio do processo eu vou ter a transformação disso em ácido acético. Vamos ver como que isso vai acontecer. Olha aqui, ó, o etanol formado lá no processo de fermentação alcoólica normal. Lembra que ele tem aqui, ó, o grupamento hidroxila, o que dá a característica dele de álcool. E aí, por ação de micro-organismos especificamente, o que vai acontecer? Essa hidroxila vai ser desfeita, oxigênio vai participar do processo, e aí eu tenho a formação de uma dupla ligação aqui, uma dupla ligação, e mais a hidroxila formada aqui no processo. Isso aqui caracteriza a transformação disso em ácido. Deixa eu apagar aqui para a gente ver a molécula melhor. A transformação disso aqui em ácido novamente. E ele tem 2 átomos de carbono só, é uma molécula com 2 átomos de carbono, ácido acético, que é o vinagre. E por ter 2 ácidos de carbono, a gente sabe que ocorreu também a liberação de CO2. Mas a liberação de CO2 aconteceu lá atrás, quando ainda estava ocorrendo a fermentação alcoólica. Por hoje ficamos por aqui. Dê uma olhada na descrição aqui embaixo. Vou deixar lá tudo. Site, Instagram, Facebook, pode ser muito útil para você. Não marque bobeira. Tchau!